Ó pessoal, alguns alunos me perguntaram, eu achei interessante fazer essa aulinha sobre simplificações e dar uma expandida nisso. Por quê? A gente está acostumado a fazer simplificações de frações assim, ó, 2 sobre 4, 2 quartos. Como os dois números são pares, eles têm divisão exata por 2. Como assim? Eu posso dividir 2 por 2, que dá 1, e posso dividir 4 por 2, que dá 2. Não tem resto. É isso que se chama divisão exata. E é a simplificação que a gente faz. Dividindo por 2 em cima e embaixo, eu tenho uma fração equivalente. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 2 quartos é equivalente a meio. E essa é uma forma simplificada, porque os números são menores. 3 sobre 9, ou 3 nonos, os dois termos eu posso dividir por 3, e tem uma divisão exata. 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. É uma fração com números menores. A gente chama de fração irredutível, porque não dá para reduzir mais, né? Quando eu tenho isso, uma multiplicação de frações, ó, tá vendo que eu só coloquei isso, multiplicações, ó, 2 terços vezes 5 quartos. Coloquei outro exemplo, 3 sétimos vezes 2 sextos vezes 2 quintos. E coloquei esse exemplo que eu resolvi no vídeo de manipulações parte 3, que até eu fiz aquela brincadeirinha do óculos escuro. E eu simplifiquei aqui de uma maneira que ficou uma dúvida muito boa que uma aluna me mandou, que gerou esse vídeo aqui, que vai ser útil para todos vocês. Veja, multiplicar frações, eu poderia fazer 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12. Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Multiplicar frações é aquela brincadeira, né? Tchum, tchum. Multiplica todo mundo em cima e todo mundo embaixo. Veja que 10 sobre 12 eu posso simplificar. Dividindo por 2, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Esse resultado é igual a esse, de uma forma com números menores. Então, eu multipliquei e depois simplifiquei. Como eu poderia ter feito de um jeito mais simples? Antes de multiplicar, eu simplificar. Ah, mas não dá para simplificar esse com esse, nem esse com esse. Mas quando é multiplicação, você fazer 2 vezes 5 ou 5 vezes 2 não é a mesma coisa? Então isso é como se tivesse escrito, nada muda se tivesse escrito assim, ó, 5 terços vezes 2 quartos, ó. Se tivesse assim, você não ia fazer 5 vezes 2, que é a mesma coisa que aqui, e 3 vezes 4, porque é multiplicação, a ordem dos fatores não alteram, não vai alterar o resultado. Por isso que eu posso simplificar assim, ó. Aqui eu não poderia simplificar 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. Você não precisa escrever isso, que é igual a isso, e fazer. Você já pode simplificar aqui mesmo, ó. 2 com esse 4, sempre pegando um número em cima e um número embaixo. Não vai simplificar, por exemplo, esse 2 com esse 2, não. Um em cima e um embaixo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Ó. É o mesmo resultado. Aqui eu só escrevi para vocês verem por que eu posso pegar um cara dessa fração com um cara dessa. Sempre lembrando, um em cima e outro embaixo. Por que eu posso? A explicação está aqui. Porque não altera eu fazer 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. E aqui a gente já está bem acostumado, né? Ó, que a gente pode simplificar. Eu só pus um embaixo do outro.
para você ver que fazer isso e fazer isso é a mesma coisa. A gente não vai, por exemplo, aqui, ó, nesse daqui. Deixa eu apagar para não confundir. Eu não preciso, por exemplo, por esse 3 aqui, para eu saber que eu posso simplificar por 6. Eu já posso fazer aqui mesmo, porque eu sei que eu poderia pôr o 2 aqui na frente, o 3 aqui. Por quê? Eles não vão ser multiplicados. Então, olha só, posso fazer de várias maneiras. Posso primeiro, ó, simplificar aqui, ó. Olha para essa fração. Divido por 2 aqui, dá 1. Que faz em cima, faz embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. Ao invés de eu ter 2/6, eu tenho 1/3. Ó. Já simplifiquei um pouquinho. Agora, ó, esse 3 eu posso dividir por 3, dá 1. E esse 3 dividido por 3 dá 1. Olha que legal. Ao invés de ficar com 3, com 2 e com 6, eu estou com o número 1, 1 e 1. Estou simplificando antes de fazer a conta. Dá para simplificar mais? Bom, o 2, aqui embaixo não tem números pares, não dá mais. Agora eu vou multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2. 7 vezes 1 dá 7. E 7 vezes 5, 35. Ó. É o resultado dessa multiplicação. Se você não tivesse simplificado, daria a mesma coisa. Quer ver? Ó? Não estava o 3 aqui, o 2 aqui, o 2 aqui? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Vamos fazer assim, para ficar mais fácil. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7 dá 210. Depois vocês podem conferir. Posso simplificar? Eu vou provar que esse resultado é igual a esse. Só que aqui já está simplificado, já sai simplificado porque você simplificou antes de multiplicar. Como são pares, eu consigo dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. 210 dividido por 2 é a metade de 210. É 105. Ah, não é igual. Dá para simplificar mais. Se você dividir por 3 aqui, e dividir embaixo também por 3, né? Você vai encontrar 6 dividido por 3, 2. E 105 dividido por 3, olha aqui, ó. 105 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1. 15 dividido por 3, 5. 35. O mesmo resultado. Então, quando eu escrevi aqui, eu fiz assim, ó. Eu imaginei 100 sobre 10. Por quê? Eu posso pensar nisso, ó. Fazer 4 vezes 100 não é igual a 100 vezes 4? Eu fiz isso mentalmente. Mas você não precisa escrever isso, pode fazer direto, só para provar para você o que eu fiz. Aí eu simplifiquei, ó, isso. E agora, olha que interessante, você pode simplificar esse 2 com 10 ou o 4 com 2, dá o mesmo resultado. Olha só, vou fazer aqui em cima, ó, cortei o 0. Você poderia fazer, ó, vou dividir aqui por 2 e dá 1, e 10 por 2 dá 5. É um jeito. Eu poderia também, ao invés de fazer essa simplificação por 10, fazer com 4, ó, igual aqui embaixo, ó. Divido por 2 dá 1, divido por 2 dá 2. Olha como vai dar o mesmo resultado. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 1, 1. Nem vou colocar. 10 vezes 2, 20. 1 vezes 1, 1. O mesmo resultado. Em resumo, o que a gente pode fazer aqui? Um último exemplo para ficar claro. Só quando estiver multiplicando, hein, pessoal? Uma fração multiplicando por outra. Não é uma somando com outra, aí não. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 1 sobre 4 vezes 2 sobre 5 vezes 10 sobre 9 vezes 3 sobre 7 vezes 14 sobre 5. Você pode fazer 1 vezes 2 vezes 10 vezes 3 vezes 14, pôr o resultado aqui.
4 vezes 5 vezes 9 vezes 7 vezes 5 por resultado aqui? Pode. E depois simplificar? Pode. Mas é muito mais prático você simplificar aqui, ó. Pegue um número aí de cima, ó. Esse é par. Esse é par, dá para simplificar. Divido por 2, dá 1. Divido por 2, dá 2. Aqui eu tenho um par, ó, 2. Tem algum par em cima? Tenho 10 ou 14. Pode ser um ou outro. Vou pegar o 10. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Olha, 5 e o 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. 3 e 9, ó. Divido por 3 dá 1. Divido por 3 dá 3. Olha, 14 e 7. Divido por 7 dá 1. Divido por 7 dá 2. Simplifiquei tudo. Agora olha como que fica bem mais fácil do que ter feito 1 vezes 2, depois vezes 10, depois vezes 3. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Vezes 2 dá 2. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 1, 15. Vezes 1 de novo, 15. Você fez uma multiplicação. Se você tivesse feito passo a passo, olha só. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 14. 60 vezes 14. 0, 24, 60, 4, 8. 840. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 180. 180 vezes 7, 0, 56, 12, 1260. 1260 vezes 5, 6.300. Agora, se você simplificar isso, você chega nisso. Vamos fazer? Você vê que dá mais trabalho. É melhor simplificar antes. Primeira simplificação. 0 com 0. Já fiquei com 84 dividido por 630. Os dois números são pares. Então eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Metade de 84 é 42. Metade de 630 é 315. Agora por 2 não dá mais. Por 3 dá. 42 dividido por 3 dá quanto? Dá 14. 315 dividido por 3 dá 105. Agora eu vou dividir por 7. 14 dividido por 7 dá 2. E 105 dividido por 7, 7 vezes 1, 7. Para 10, sobra 3. 35 dividido por 7, 5. 2 sobre 15. Dá certo dos dois jeitos. Se você acostuma fazer as simplificações, que aqui é mais fácil, né? Fazer as divisões pequenininhas, dá a mesma resposta já simplificada. Espero que ficou claro. Vocês põem um ok se vocês entenderam. Que eu posso simplificar sempre que tiver multiplicação. Não pode fazer isso aqui não, pessoal. 2 quartos mais 3 meios, não pode simplificar aqui não. Só quando tiver vezes. Aí você pode 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. E aí fazer a multiplicação. Obrigado. Comentem aí se entenderam.